Testemunho. História de hoje. Um milagre recebido. Queridos, eu vou contar uma história que aparentemente é uma história simples, né? Mas que poderia gerar a morte. Eu estava numa expedição, uma expedição solo, né? O pessoal costuma falar. Mas era eu, a moto e Deus. E eu estava fazendo os 4 extremos do Brasil. Então eu conto a história no meu livro aqui. Está no finalzinho do livro. E no 23º dia da viagem, eu tive um problema. Ao final do dia, eu parava, abastecia a moto, deixava a moto no jeito para no outro dia, eu saí cedinho e continuar a viagem. E nesse dia, na cidade de Estância, ali na divisa da Bahia com Sergipe, eu parei a moto e eu não conseguia sair da moto. Eu fiquei, o corpo estava praticamente todo duro, né? As juntas, tudo. E o frentista ali do posto que me ajudou. E eu fiquei imaginando, poxa vida, o que será que eu tenho? Dengue? O que será que foi, né? E depois eu acabei, né, passando algum tempo, o rapaz ali abasteceu a moto e eu consegui um lugar para dormir, porque já era noite, quase 9 da noite. Era o horário que eu parava quase todo dia. E vejam só, eu fui dormir pensando que poderia ser dengue, poderia ser malária, poderia ser chikungunya, qualquer uma dessas doenças aí que o anófilis transmite, né, o mosquito do gênero Anopheles. Mas pelas circunstâncias da noite, eu descobri que era malária. Só para vocês terem uma ideia, no quarto havia 3 camas. E eu troquei de cama as 3 vezes. Porque molhava, né? Por causa do suor, a sudorese, tudo, a febre alta e assim por diante. E no outro dia amanheci normal, como se não tivesse nada. Aí eu me certifiquei mesmo que era malária, porque a malária é a febre terçã, né? Você tem um intervalo. É o dia que você não tem nada, não acontece nada, parece que você está bem. Aí no outro dia ela volta e você fica ali uns 3 dias com os sintomas da doença. A malária no Brasil ela não mata muita gente. Na África mata muita gente, porque a malária africana ela é muito perigosa, né? No Brasil a malária que mata é a falciparum. Mas como que eu ia saber qual era a malária? Eu sabia que eu estava com malária, mas não sabia qual. E eu arrisquei continuar. E eu tinha que continuar, não tinha jeito. A expedição não poderia parar. E no dia anterior, haviam roubado todos os meus documentos, dinheiro, tudo. Ou seja, eu estava com um veículo, eu fui roubado a 3.000 quilômetros de casa, estava com um veículo, sem dinheiro, sem documento, sem nada. E no outro dia aparece a malária, para completar, né, a situação. Eu estou contando isso porque, vejam só, existem 3 tipos de malária no Brasil. A falciparum, a vivax e a malariae. Tá? A falciparum, ela mata em 24 horas. Se a pessoa não for ali medicada, né? Eu fiquei na estrada de segunda até sexta-feira com a malária. Chegou num determinado ponto que eu achei que eu ia morrer, porque eu não aguentava mais. Ali perto da cidade de Jequié. Parei num posto de gasolina e procurei um caminhão com placa de São Paulo. E achei. E procurei o dono, era o seu Toninho. Aí expliquei minha situação, ele falou, rapaz, mas e se você morrer dentro do meu caminhão? E eu falei, seu Toninho, eu posso até morrer, mas
Se eu tiver que morrer, eu vou morrer depois que eu chegar em casa. Ele falou, para onde você vai? Eu falei, eu vou para São Miguel Paulista. Ele falou, que lugar? Eu falei, Vila Verde. Ele falou, eu moro na Vila Verde. Onde você mora? Eu falei, Vila Verde. E nós éramos praticamente vizinhos, né? E o caminhão do seu Toninho estava pior do que eu. Então, cada 2, 3 horas, ele tinha que parar para o caminhão dar uma esfriadinha. E assim nós conseguimos chegar a São Paulo. Queridos, a malária deixa você tão debilitado, que você mal consegue subir uma ladeira. Sabe? E se fosse a outra malária, eu teria morrido no caminho. Né? E eu costumo fazer um trocadilho, né? Professor de português não gosta de trocadilho, mas eu estou vivo porque era a Vivax, a malária. Se fosse a falcíparo, eu teria morrido. E quando eu me certifiquei que era malária, eu falei com Deus, falei, Senhor, me leva até em casa, porque se eu tiver que morrer, que eu morra junto da minha família. Né? Esse é o testemunho que nós temos. Né? E quando nós temos um problema, temos que colocar nas mãos do nosso Deus, porque Deus sabe todas as coisas e certamente Ele tem um plano para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.